A primeira anciã, a primeira alunação cor laranja, a criação do parentesco. Havia sido um longo caminho até ali. Lembrava aquela que conversa com as relações enquanto admirava o verde luxuoso dos vales e florestas da Mãe Terra. Somente voava para a memória daqueles dias, quando aprendeu suas primeiras lições. Ela viajou para aquela antiga lua e viu o cisne flutuando pelo rio no alto da montanha. Reviveu os preciosos ensinamentos do Gaio Branco de como usar a intuição para falar a verdade e como a avestruz tinha lhe ensinado a enfiar a cabeça na areia, ao invés de ficar se enfiando a cabeça em desnecessárias frustrações. Porque foi naquela lua que aquela que conversa com as relações experienciou as frustrações humanas pela primeira vez. Quando ela tentava compreender a linguagem do povo em pé, ela se sentia frustrada e triste por poder entender a medicina da vidência da faia, porque os seus olhos viam as formas parecidas com olhos que ficavam no lugar de cada ramo que se desprendia. Podia sentir a medicina da paz interior ao apoiar suas costas no tronco do pinheiro. No entanto, sua intuição falhava quando tentava ouvir e compreender a linguagem dos parentes em pé. O Gaio Azul foi testemunha dessa frustração que estava quase a fazendo chorar. Ele pensava, ao olhar para aquela que conversa com as relações, o quão humana ela é e ainda assim, o quão não humana sua disposição de tratar todas as coisas com tanto respeito. O quão humana ela é e ainda assim, o quão não humana a sua disposição de tratar todas as coisas com tanto respeito. Foi também nesse tempo que o Gaio Azul lhe ensinou a importância de descansar. Foi também nesse tempo que ela viu em um sonho o gorila contador de histórias contar histórias sem palavras e compreendeu como poderia aprender a linguagem de todas as coisas vivas. Ela poderia fazer mais que observar e sentir do seu ponto de vista. Ela aprendeu naquela lua a render o seu próprio espaço sagrado, a pedir permissão e, quando lhe fosse concedida, entrar no espaço sagrado do outro e aprender sua linguagem, a pedir permissão e, quando lhe fosse concedida, entrar no espaço sagrado do outro e aprender sua linguagem. Pedir permissão, entrar no espaço sagrado do outro, depois de concedida essa permissão, e aprender sua linguagem sagrada. Foi assim que ela aprendeu a linguagem do povo pé, se rendendo aos ritmos do espaço sagrado à sua volta. Ela viu de novo em sua memória a velha pessoa Pinheiro deixar cair um mapinha a seus pés e ela o aceitou, aquele presente, como uma oferta de amizade. Foi quando ela ouviu pela primeira vez as vozes do povo em pé, vindo dos seus corações de madeira e falando com dela. Foi quando ela ouviu pela primeira vez as vozes do povo em pé. Vinha dos seus corações de madeira e falavam direto ao dela. A única verdadeira limitação que nós, seres humanos, temos aparece quando o coração está fechado. Quando o coração está aberto, tudo da criação pode ser acessado e compreendido. Mas fazia muito tempo. A memória daquele tempo e as lições aprendidas preencheram o corpo da Mãe Natureza com calor, gentilmente trazendo-a de volta àquele momento. As grandes montanhas de gelo ainda não haviam viajado até longe ao sul e a Ilha da Tartaruga recebera algum tempo extra. Ela se esticou, ergueu os braços para o sol. A alegria de estar viva! Naquele momento, um movimento astuto e quase imperceptível chamou sua atenção. Ela diminuiu o ritmo da sua respiração, se agachou no grupo de íris selvagens e altas taboas aos seus pés, não se atrevendo a fazer um som. Ela se acalmou até que seu corpo não emitisse nenhum ritmo próprio.
Ela não queria perturbar os ocupantes naturais dessa floresta ou tirá-los de suas rotinas diárias. Se contentou em esperar e ver se a criatura que criara o sussurro apareceria, se mostraria. Não demorou muito. Uma pequena raposa vermelha se espreitou ao redor de uma rocha que descansava ao lado do riacho e foi para a beira. Bebeu um pouco de água e voltou à segurança. Depois de decidir que devia ser seguro, apesar do cheiro estranho que ia e vinha com a brisa, a raposa voltou. Ocasionalmente, a pequena raposa olhava em volta para assegurar-se de que seus sentimentos não estivessem levando a ser complacente. De repente, ela se assustou tanto que ficou paralisada, olhando nos olhos mais gentis que já havia visto. Olhando nos olhos mais gentis que já havia visto. E eles estavam presos a umas 2 pernas. Saudações, irmã raposa. Eu confio que não tenha te assustado. A raposa se esqueceu de si mesma e respondeu espontaneamente. Eu pensava que eu era especialista na arte da camuflagem. Você deve ser uma raposa, não umas 2 pernas. Como você fez isso? Não responda. Eu sei como você fez isso. Eu mesma faço isso. Eu pensava que eu era especialista. Não é possível. Você é uma 2 pernas? Bem, raposa, você pode se surpreender ao saber que eu caminhei a terra por muitos sóis e muitos sonos, conhecendo todas as minhas relações. Eu caminhei a terra por muitos sóis e muitos sonos, conhecendo todas as minhas relações. É importante para mim que eu aprenda a conduta de todos os meus filhos, para que eu possa servir a minha família de uma boa maneira. A raposa começou a se perguntar como aquela linda e generosa 2 pernas o teria escolhido para conversar, mas ele tinha medo de perguntar e foi surpreendido quando a risada dela encheu o vale. Era o som mais melódico e musical que ele já tinha ouvido. Raposa, você é o mestre da invisibilidade, mas se esqueceu de mascarar os seus pensamentos. Você não sabia que eu aprendi a verdade contida nos corações e mentes de cada coisa que vive? Você não precisa temer me perguntar nada. Ao aprender a verdade sobre os ritmos, consegui tecer nossos pensamentos e corações juntos, para que não haja separação entre nós. Nesse momento, a centopeia apareceu por um tronco que havia caído pelo rio na grande chuva. Suas várias pernas, ritmicamente movendo-se nos tempos, de repente pareceram tropeçar uma nas outras, enquanto tentava se apresentar valentemente na frente daquela que conversa com as relações. Minha nossa, ela sussurrou, quase sem fôlego. Eu pensei ter escutado tua dor risada, mãe. Eu conheceria esse som musical em qualquer lugar. Que surpresa maravilhosa, mãe. A raposa olhou aquela que conversa com as relações, olhou a centopeia e decidiu que era melhor se sentar porque aquela conversa devia ir longe. Centopeia, já se passaram muitas longas luas desde que nos falamos. Eu devo te agradecer por me ensinar a encontrar o centro e o passo do meu corpo. As longas caminhadas ao mar e às planícies demoraram muitos sóis e sonos, mas meus braços e pernas trabalharam em harmonia. Bem, eu estava tão feliz por te ver mais uma vez que quase rolei esse tronco de algodoeiro abaixo. Eu também me esqueço da memória da minha própria medicina quando eu fico animada. Novas pernas continuam crescendo e à medida que eu envelheço, parece que preciso ensinar as novas a trabalhar em harmonia com as antigas. Aquela que conversa com as relações sorriu. Ajustar os ritmos das estações também tem sido uma tarefa e tanto. A Mãe Terra ainda está mudando seu caminho na nação céu, e as luas verdes das novas ervas germinadoras estão crescendo menos, enquanto as luas brancas parecem crescer mais, trazendo mais neve e gelo. A raposa, que estava em silêncio, perguntou: é por isso que tantos seres criaturas dos estepes vêm vindo em nossa direção? A centopeia sentiu com a cabeça e aquela que conversa com as relações concordou. Veja, raposa, a Mãe Terra me deu a tarefa de aprender todas as necessidades de toda a tribo da Terra para que eu possa auxiliá-la a encontrar o caminho correto para a nação do céu. Eventualmente, haverá 4 estações e 4 ventos da mudança, que nos auxiliarão a encontrar o ritmo e a harmonia. Veja, 4 estações e 4 ventos da mudança. Eles vão nos auxiliar a encontrar os ritmos e a harmonia. Serão
3 luas brancas. Elas nos darão tempo para descansar, quando os seres de gelo cobrirão o solo. 3 luas verdes iniciarão por 3 ciclos, trazendo nova vida ao planeta. 3 luas amarelas trarão um momento de amadurecimento e abundância. 3 luas vermelhas seguirão, trazendo a hora da colheita. 12 luas. A 13ª lua é a lua azul, quando todas as crianças da Terra encontrarão suas habilidades naturais de mudar e transformar. A 13ª lua é a lua azul, quando todas as crianças da Terra encontrarão suas habilidades de mudar e transformar. Aquela que conversa com as relações estava satisfeita por estar aprendendo a verdade de como cumprir com as necessidades de todas as crianças da Terra e como aprender suas medicinas. Cada novo dia trazia novas lições a serem aprendidas, novas verdades para explorar e novos ritmos para adicionar ao todo. Ela estava descobrindo que ela tornava cada coisa viva seu parente ao entrar no fluxo do ritmo de cada relação e ao ouvir o tamborilar interno do coração de cada um. A matriarca do primeiro ciclo lunar sorriu. Ser a mãe natureza significava que ela seguiria o ritmo que viesse a ela naturalmente. Nesse momento, seu coração estava tão cheio que era natural permitir que o amor de seu coração se derramasse no mundo, permitindo que todas as crianças da Terra soubessem que elas não foram esquecidas e que suas necessidades sempre seriam cuidadas. Quando cada indivíduo duas pernas abrisse seu coração, fosse homem ou mulher, para aprender as verdades da família planetária, ela estaria lá para ensiná-los. Quando a tribo humana abrisse seus corações com respeito por todas as coisas vivas, ela estaria lá para nutri-los de respeito por si mesmo e aos outros de todas as espécies. Quando os ciclos e as estações trouxessem dor à raça humana, ela seria a unção curadora encontrada no mundo natural à volta de todos eles. Seus filhos humanos seriam os últimos a aprender essas verdades. Ela encontrava alegria na compreensão de que a arrogância humana iria um dia se dissipar. Ela encontrava alegria na compreensão de que a arrogância humana um dia iria se dissipar. Quando o sol nasceria, quando os ciclos e as estações trouxessem aquele que estivessem disposto a abrir mão de suas dores, lar, dos seus corações? Sim, a vida é boa, ela sussurrou para o céu estrelado, alto o suficiente para aqueles de coração aberto ouvirem. Sim, a vida é boa. Sim, a vida é boa. Sim, a vida é boa, ela sussurrou, alto o suficiente para aqueles que tivessem de coração aberto ouvir.